tarde, eu sou a Silvia, da Carrapeta Produções, eu estou aqui com a Carol. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Elaine. A Boa Elaine tarde. da nossa equipe. Hoje é o nosso terceiro encontro do Núcleo de Estudos da Carrapeta Produções. O nosso tema de hoje é a produção cultural. A gente convidou 3 grandes produtores para a gente refletir, discutir um pouco sobre essa nossa profissão. E eu estou aqui com o Joca, que é empresário, produtor e agente cultural há 20 anos, com trabalhos de destaque em teatro, improvisação, circo, dança, música e televisão. Com a Luciana Lima, formada em publicidade e propaganda pela Universidade do Rio Grande do Norte, atriz, gestora e produtora cultural. E também com a Dora, doutora em comunicação, semiótica pela PUC, gestora e produtora cultural, sócia-diretora da empresa Platô Produções. E eu vou começar aqui essa nossa conversa com a própria Dora. E muito boa tarde para vocês, muito obrigada por se disponibilizarem a estar aqui hoje com a gente, refletindo, né, sobre esse tema que a gente acha muito importante, por isso esse convite para vocês. Dora, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente da sua experiência no setor cultural, que você lançasse aí uma primeira reflexão sobre o que vem ser o trabalho do produtor cultural e o que o produtor cultural faz na prática. Ok. Bom, boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite e parabenizá-las pela iniciativa. Acho bastante pertinente esse tipo de bate-papo, principalmente nesses novos tempos. Bom, a minha atuação na área de cultura, ela tem um início. A minha formação é na área de economia. Eu sou mineira, venho de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu nunca tinha atuado na área cultural. A minha atuação era na área empresarial, como consultora do empresariado. E a partir dos anos 90, quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhando numa empresa de RH, atuando na área de marketing. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a área cultural. Eu era da equipe que fazia a seleção dos projetos patrocinados pela leis de incentivo, basicamente pela Lei Rouanet. Então, foi o primeiro contato que eu tive, e ali, a partir do final dos anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer o Estúdio Nova Dança, aqui em São Paulo, que era um importante centro, um importante espaço de difusão das artes cênicas, principalmente da dança. Inicialmente, trabalhei com eles como administradora e gestora do espaço, e, na sequência, fui me aprofundando e ampliando a minha atuação na área de produção das companhias. O estúdio, nessa época, tinha 2 companhias de dança e eu comecei a trabalhar com eles. E, à medida que eu fui me interessando e me aprofundando no trabalho de produção, eu entendia uma necessidade de buscar formas e ferramentas de ampliar o meu conhecimento em relação à área de produção. Então, fiz alguns cursos na área e, ao longo de todos esses processos, eu acabei fazendo um mestrado na área de políticas culturais e depois, mais tarde, o doutorado, os 2 passando pelas questões de políticas públicas para a cultura, sempre com pano de fundo na área de dança. Ali também, no final dos anos 90, foi quando eu estruturei a minha produtora, que é a Platô Produções, e tive a oportunidade, num determinado momento, de trabalhar como gestora do teatro da USP. Depois, fiquei ali olhando, falei, não, minha praia ainda é como autônoma, volto para a produtora. E, ao longo desse tempo, a produtora existe até hoje, ao longo desse processo, eu também tive a oportunidade de trabalhar não só no setor privado, mas também no setor público. Eu trabalhei na Secretaria do Estado da Cultura daqui de São Paulo ao longo de 5 anos, no primeiro momento como coordenadora geral da virada cultural, a virada que acontece no Estado, e depois como diretora de difusão, fazendo toda uma intermediação entre as políticas públicas que vinham sendo gestadas via organizações sociais. Mas, de novo, eu sempre olhava para isso e falava, minha praia é na produção autônoma, na minha empresa, e sempre muito vinculada aos grupos independentes. Então, eu sempre priorizei trabalhar com essa atuação no campo dos grupos independentes.
Agora, o que foi legal é que, a partir do momento que eu tive essa experiência nas duas pontas, tanto no setor privado quanto no setor público, eu pude ir construindo o entendimento desse papel do produtor, né? O que é essa função de ser um produtor cultural. E o meu entendimento, né, para mim, o produtor cultural ele atua como um mediador cultural, né? Eu entendo essa função de mediação como um exercício permanente de articulação de ideias e pessoas. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu também trago para o produtor a possibilidade de investir e contribuir para a durabilidade das ações, né? Contribuir de uma forma que aquele fazer artístico com o qual você está vinculado tenha durabilidade no tempo, né? Então, os processos de mediação cultural fazem com que essa pessoa, essa figura, esse produtor, assuma um papel de ser o elo de conexão entre os diferentes agentes que estão envolvidos nos processos culturais, nos processos de fazeres artísticos, né? E é interessante pensar que esse papel, o produtor acaba assumindo um papel super importante nesse elo, porque é ele que vai contribuir para ampliar o diálogo entre os diferentes agentes, né? Ele está sempre nessa atuação intermediando essas relações, né? E no frigir dos ovos, o produtor cultural ele tem que olhar para esses processos e ir em busca de criações, né, de formatos que propiciem as criações, as condições necessárias para inserir determinados fazeres artísticos no que a gente chama de mercado, né? E automaticamente pensar na sua continuação e na sua durabilidade. Para você fazer isso, eu entendo que cotidianamente você precisa fazer um exercício de reflexão sobre esse fazer artístico. O que eu estava falando, assim, a gente precisa estar sempre entendendo o que tem naquele fazer artístico, que tipo de empatia, que tipo de relação eu, como produtora, tenho com esse produto. Eu não consigo trabalhar com projetos, com produtos que eu não me identifique, que eu não entenda do que está sendo proposto, né? Então, eu acho que isso é bastante importante e isso faz com que eu consiga pensar uma forma de atuar que traga condições de durabilidade no tempo. Acho isso super importante, porque se eu não tiver a tranquilidade de entender a especificidade de um fazer artístico e entender qual é a necessidade que esse, vou chamar de produto, mas enfim, pode ser um processo também, que ele demanda, provavelmente eu não vou conseguir inseri-lo em espaço nenhum. E eu corro o risco, inclusive, de eliminar, por exemplo, vou dar um exemplo assim, se eu estou trabalhando com um monólogo, com um espetáculo de dança extremamente intimista e eu eventualmente proponho que isso seja apresentado em um palco enorme, em praça pública, enfim, talvez eu mate essa ideia. Então, é aí, nesse sentido, que eu penso essa ideia de você estar ligado na especificidade mesmo, né? E esse trabalho, para você entender e desenvolver, eu vejo a necessidade de uma parceria conjunta, cotidiana, com os artistas com os quais você está vinculado, né? Então, acaba que o trabalho de produção ele acontece junto com o trabalho artístico. Isso não significa que o produtor tenha que definir os rumos artísticos, mas significa que ele precisa entender esses rumos artísticos e pensar esses processos de ponta a ponta, né? Isso, você tem que ter uma visão do todo e pensar de ponta a ponta. Aí a gente chega no ponto básico mesmo, eu parto do entendimento de você trabalhar com planejamento e você inserir as etapas básicas que a gente sempre fala, né? De uma pré-produção, de uma produção e de uma pós-produção, né? Então, esse é um entendimento de ponta a ponta. O que eu tenho aqui, o que o artista está desejando, o que ele está gerindo, o que ele está gestando e como que eu vou inserir isso no mercado e contribuir e garantir a permanência disso no mercado, né? Quando você fala do ponto de vista desse planejamento, o olhar é sempre na especificidade daquele produto artístico, daquele fazer,
né? Eu tenho que ter isso muito claro. Isso, para mim, é um ponto de partida, né? É esse entendimento e esse respeito a essa especificidade, né? Então, isso acaba sendo um cotidiano, é um fazer diário reflexivo em relação às atividades e às práticas do fazer artístico, tá? E como que a gente consegue trazer isso para o mundo, ou contribuir para que isso venha para o mundo, né? Então, dentro dos papéis do produtor, quando você enxerga ele como esse elo de conexão, eu tenho aí as etapas de planejamento, eu tenho as etapas de uma gestão propriamente dita, né? Então, para mim, o produtor cultural ele tem uma visão de gestão, ele necessariamente precisa ter uma visão de gestão. Dentro dessa visão de gestão, eu destacaria, né, as questões vinculadas ao planejamento propriamente dito, que é onde você, juntamente com os artistas, você identifica os objetivos que se pretende, você identifica as estratégias de ação e também, do ponto de vista de recursos financeiros, como que você vai alocar os recursos financeiros para desenvolver essas ações, né? Passando especificamente por alguns pontos de gestão, como, por exemplo, gestão de RH, gestão de equipes, né? Então, ter muito claro que tipo de equipe você vai trabalhar, quais os prazos, quais os valores, quais as funções, estabelecer os contratos, administrar esses contratos, né? Aí, quando você pensa, por exemplo, do ponto de vista da implementação dessas ideias, então, a gente pode chamar isso de uma gestão comercial, onde você vai pensar as estratégias de venda, as estratégias de divulgação, de comunicação e, no final, de difusão, né? Que você tem um primeiro momento onde você coloca isso no mundo e como que você contribui para a difusão dessa ideia de uma forma a garantir a permanência dela no tempo, né? Passa também pelas questões de gestão, pensar sobre as relações institucionais, né? Seja ela com parceiros, com espaços, com o poder público, com o poder privado, com as instituições, você entender as regras. Quando você vai vender um projeto, por exemplo, você tem que entender claramente a regra do outro lado, deixar as suas regras claras também, para que você consiga ter uma comunhão, para não acontecer, ok, eu topei participar de alguma coisa e lá no meio do caminho falar, não, mas isso eu não concordo. Pô, mas essa regra estava dada, né? Então, assim, quando você tem essa clareza, às vezes você evita entrar em processos que não condizem com a sua realidade, por exemplo, né? Passa também por essas questões de gestão, toda a parte financeira, onde você vai pensar na otimização e alocação dos recursos, o uso desses recursos, a administração desses recursos. Ao longo de todos os processos, o produtor está sempre fazendo um acompanhamento e até um controle mesmo desses objetivos iniciais e dos resultados que se pretende alcançar. Então, você está sempre ali medindo a defasagem entre uma coisa e outra e sem nenhum pudor de propor alterações de rotas. Eu acho que isso é muito importante, ter esse olhar atento, porque eventualmente no meio do processo a gente precise alterar rotas, né, para não acontecer de chegar no final e falar, nossa, não era nada disso que a gente queria fazer, né, nos perdemos aqui. E chega um determinado momento onde você, depois que concretizou tudo isso, concretizou um projeto, isso está no mundo e tal, você tem também a parte de pós-produção, de avaliação, de prestação de contas. O que é super importante pensar? Quando eu digo desse entendimento do todo, não necessariamente significa que eu faça todas as etapas. Isso significa que eu entendo de todas as etapas. Mas é super importante estar sempre agregando pessoas, agregando equipes, agregando as especializações. Porque a gente não pode perder de vista que o setor cultural é extremamente especializado. Existem todas as profissões, todas as funções, as pessoas estão profissionalizadas. Então, é interessante, é importante a gente estar sempre agregando mãos de obras específicas nos projetos. Então, eu entendo do todo, mas não significa que eu faça o todo, né? E pensando como que isso acontece, né? Então, normalmente é necessário você ter conhecimento técnico. Eu acho importante pensar o produtor, a função do produtor como uma profissão.
é uma profissão, você tem um conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico ele pode advir tanto da sua experiência prática. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive não só a experiência prática, como também fui em busca de uma formação, de estudar, de pensar sobre, de contribuir para a produção de conhecimento na área, né? Mas sempre tendo em mente essa necessidade de uma articulação coletiva. Acho muito difícil pensar em projetos de uma pessoa só. E quando eu falo de equipes, assim, quando você tem 2 pessoas, você já tem uma equipe. Você já está se articulando do ponto de vista coletivo. Então, para fazer um geralzão assim, do ponto de vista de produção, eu acho que o produtor ele tem que ter uma capacidade de se relacionar, de se comunicar, de motivar equipes, de liderar. Enfim, ele precisa ter conhecimento humano, porque o que a gente está lidando é com pessoas. Eu acho que, do ponto de vista da produção, os processos são feitos por pessoas, para pessoas e com pessoas. Então, do meu entendimento, é esse o papel. Era isso. Obrigada. Tudo bem? Eu que agradeço a sua fala. Achei super interessante. Primeiro, você apontar a necessidade do envolvimento do produtor com os projetos, né? Que eu acho que é a única forma dele poder ver de forma integral, né, o trabalho dele, essa proposta que você faz, né? Dele estar com todas as miradas atentas, né, no projeto. Também acho muito interessante quando você coloca como um mediador, né? Eu acho que muitas vezes o trabalho do produtor ele fica escondido atrás do trabalho artístico, né? E muitas vezes a gente não tem noção de que os fazeres artísticos, né? Eles são realmente um conjunto de forças juntas, né? De várias frentes aí, né? Da produção, dos artistas, enfim, dos técnicos. Obrigada por apontar essa importância do nosso trabalho nesses fazeres. E eu queria aproveitar um pouco o que você disse da questão da equipe, né? De que nós temos tantas especializações, a gente é técnico, tem o lado de formação, ou seja, o produtor, ele tem a carreira de produtor, né? A profissão, desculpa, de produtor, ele tem várias frentes. Então, queria aproveitar essa fala sua e queria falar com o Joca. Tudo bem, Joca? Tudo certo. Tudo certo? Eu queria... Bom, Joca, você tem uma vasta experiência em vários segmentos artísticos, né? É uma coisa muito interessante. Então, eu queria aproveitar um pouquinho de você, para você falar um pouco da sua experiência na sua atuação em vários segmentos. E a partir disso, da gente refletir um pouco sobre quais os lugares onde atua, né, o produtor cultural. A gente viu um pouco com a Dora a importância de ter essa visão integral sobre o trabalho, mas tomando para a prática, né, aonde atua o produtor cultural, quais as diferentes linhas de atuação que você foi descobrindo durante essa experiência sua como produtor. Super obrigado. Eu já falei em off, quero falar que eu acho maravilhoso que eu seja uma minoria esmagadora. Eu acho que já passou da época das mulheres estarem no poder. Estamos vendo aqui na epidemia grandes avanços feitos somente por mulheres, então fico felicíssimo que eu sou uma esmagadora maioria e quero me comportar como uma minoria aqui, tá certo? Não, somos só uma alma, Joca. O seguinte, algumas observações do que a Dora falou para fazer um gancho, assim, eu acho que não existe uma linha do que é um produtor, né? Depende de várias estruturas e de tamanhos de estruturas e de formas de organização que você tem, né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, ela deu uma visão de uma situação talvez mais concisa, onde menos recursos estavam disponíveis, essa figura toma várias funções, mas em alguns outros lugares as funções estão mais especializadas e não tem essa necessidade. Mas está tudo bem, eu acho que conhecer o todo é fundamental e todas as profissões estão demandando um pouco disso, que no fundo é engajamento, é trabalho coletivo,
é a tal da coxa de retalho que eles dizem hoje em dia. O produtor, desconsiderando essas nuances de tipos, por exemplo, lá nos Barbixas, a gente tem vários níveis de produção. A gente tem a produção de campo, que é aquela pessoa que vai acompanhar a produção, tem a direção de produção, tem o planejamento estratégico que tem a ver com produção. Então, tem várias observações. Tirando essas nuances, o produtor, no meu olhar, é o cara que faz acontecer, né? Ele é o fio terra. Ele tem todos esses atributos mencionados pela Dora, mas ele é o fio terra. Então, na televisão, tem vários tipos de produtor, né? Tem um produtor do elenco, tem um produtor do set, tem um produtor técnico, tem vários tipos de coisa. No circo, tem uma outra visão, a Lu pode falar mais em detalhes. Enfim, é essa figura que é o que pega um sonho e faz realizar. Então, em cada lugar, dependendo das estruturas organizadas, ele tem uma função, ele tem um papel assim. Eu posso fazer uma pergunta, improvisando aqui, que eu já estava com essa vontade de interromper a Dora, segurei, porque eu acho que aí você tocou num ponto importante que a Dora não comentou assim, mas não chegou a falar, que é a parte que me cabe aqui na Carrapeta Produções, que é o produtor comercial, né? Então, eu queria aí que o Joca falasse um pouco sobre isso e se a Dora sentir vontade de falar. Então, assim, a gente está falando muito do produtor executivo, né? Que é isso, é o fio terra que faz acontecer, que precisa conhecer o projeto, o comercial também. Como que vocês veem o produtor comercial? Que essa palavra, né, não foi dita ainda aqui. O que você poderia complementar, a Dora e o Joca, que tem essa função também, eu acho, né? Fala um pouco sobre isso. Dora quer começar? O que eu entendo desse lado, Silvia, ele está vinculado nessa ação, né? O produtor comercial, mais que nunca, se ele não entender, isso é fato, se ele não entender o que é aquilo, ele vai vender para o lugar errado. Então, era um pouco isso que eu estava dizendo, assim, por exemplo, se você não tiver o entendimento da necessidade daquele fazer artístico, você não vai conseguir vender isso para o lugar certo. Dei um exemplo, né? Eu trabalho, por exemplo, com a Vera Sala. O trabalho da Vera Sala é extremamente intimista, é extremamente... Precisa da caixa preta, né? Precisa... não necessariamente da caixa preta. A gente trabalha com espaços alternativos, mas ela não trabalha, por exemplo, eu não consigo fazer um espetáculo da Vera para uma multidão. Então, eu não posso me arvorar a vender um espetáculo da Vera para um grande público. Eu vou matar o trabalho da Vera. Né? Então, é um pouco essa, assim, o produtor ele precisa ter essa visão e tem uma questão, quando você fala do produtor comercial, assim, precisa saber precificar, porque é possível precificar. Né? Eu acho que isso é super importante. A gente, por mais que a gente tenha que estar atento ao valor simbólico dos fazeres artísticos, todo mundo é um profissional. Então, todo mundo paga conta. Todo mundo precisa viver disso. Não é, eu sou dentista e estou produtor. Eu sou médico e estou artista. Não, eu sou artista, eu sou produtor, são as nossas profissões. Né? Então, precisamos receber por esse trabalho de uma maneira condizente com esse fazer. Então, acho que o papel do produtor comercial também é importante nesse sentido. É ele ter em mente como que ele coloca isso no mundo e como que ele precifica isso. Só um favor, assim, permita. Posso falar? Claro, fica à vontade. Isso acontece em qualquer empresa. Eu acho que aqui a gente precisa só tomar um cuidado, eu falo isso com muita tranquilidade, assim, de não haver uma supervalorização dessa função, porque isso é um atributo hoje em dia, no século XXI, é um atributo de todo mundo. Você precisa conhecer em detalhes todas as questões que estão envolvidas no seu trabalho. Por exemplo, a gente não chama de produtor comercial. A gente tem uma área de comercial. Essa pessoa conhece as restrições do trabalho, ela conhece as capacidades de precificação, ela torna aquele pensamento um pensamento de uma empresa. Mais do que estar todo mundo pagando, sendo pago,
eu preciso gerar um resultado para a perenidade da empresa. Então, nós estamos, por exemplo, há 15 anos e eu vejo várias vezes assim, desafios propostos pelos clientes. A gente trabalha muito com empresas privadas, contratação de eventos, não é? E a gente tem um olhar, às vezes, que é o desafio do cliente levado para dentro, para uma área de pesquisa e desenvolvimento que vai criar um produto para aquele cliente. Então, é uma coisa de área comercial com os atributos todos dela. O produtor não participa disso em nenhum momento. Tá certo? Ele não tem nenhuma obrigação nisso. Ele recebe depois uma série de atribuições para fazer acontecer aquilo lá. Então, eu vou ter que pôr em pé uma lona, porque nós vamos receber 2.000 pessoas, não sei o que. Ele recebe esses atributos. Mas é uma coisa de um funcionamento normal de uma empresa. Assim, eu acho que isso é uma... A gente, eu acho que talvez esteja falando, eu não sei para que público, mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito normal, muito, muito usual, assim, né? Eu não vejo assim essas condições assim, né? Nós estamos, por exemplo, eu estou só com um dos espetáculos. Nossa, desculpa, Elaine. A gente está 15 anos viajando todo fim de semana. A gente faz todo fim de semana viajando com 11 pessoas. É uma logística. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 produtores. Cada um, nós estamos produzindo uma primeira cidade, tem um outro produzindo uma segunda, tem um outro produzindo uma terceira. Em paralelo, tem uma equipe comercial assinando os contratos, negociando teatro, fazendo tudo isso. Tem uma outra trabalhando políticas de comunicação que exigem mídia online, offline, mídia impressa, atendimentos. Então, e tem um departamento financeiro fazendo tudo isso. Então, de novo, dependendo das estruturas, o produtor tem uma atribuição específica, ele tem uma concentração. Mas é só um reparo nisso para a gente não ficar também se dando, né? Eu acho que tem essas coisas todas que você falou, eu acho que é isso que está acontecendo, é uma colaboração de todos, mas também existem segmentos que podem ser tirados do produtor e ser feito por outras pessoas. Só para completar um pouquinho, Joca, acho que a gente está falando basicamente a mesma coisa, porque quando eu disse dessa questão de você ter a necessidade de agregar pessoas e as especializações, é exatamente esse ponto. O que eu estou tentando trazer é que assim, eu trabalho basicamente com grupos independentes, onde essas divisões são mais complicadas, mas ainda assim é necessário você perceber a necessidade de agregar as especificidades das funções. Então, exatamente isso, do ponto de vista de empresa mesmo, porque é uma atividade profissional. Eu só fiz um reparo, a gente está falando basicamente a mesma coisa, assim, é que não há, o que eu quero contribuir, assim, existem várias características de produtor. Existe esse mais concentrado, que na verdade não é nenhum produtor, é um cara que acaba acumulando atribuições. Existem estruturas mais diversificadas, onde o produtor tem uma função específica. Óbvio que ele tem comprometimento, óbvio que ele tem conhecimento, óbvio que ele tem capacidade de gestão, todos esses atributos. Mas como qualquer profissional, eu só fiz um reparo, porque assim, na Europa é completamente diferente o papel do produtor. Nos Estados Unidos é uma figura completamente diferente. Então, a gente precisa só fazer essa ponderação, que existem várias formatações possíveis da produção. Eu acho que o uso do termo produção fica superdimensionado, misturando outras atribuições, né? Então, por exemplo, o produtor na divulgação não é um produtor, né? Exatamente, ele tem uma responsabilidade. Então, é só esse reparo, é só para as estruturas podem permitir várias formas de produção. É que realmente, às vezes, depende da estrutura para que que esteja bem delimitado o trabalho de cada setor, né? E eu acho que talvez isso acontece porque, pelo menos as produtoras de pequeno porte e de médio porte acabam não sendo setorizadas, né? O produtor acaba sendo o vendedor, o que divulga, o que vai no campo, o que executa, o que presta contas, né? Então, eu acho bacana o que você fala, porque a gente já deveria entender isso como uma empresa, né? E já deveria ser uma coisa normal entender que existem vários setores na produção cultural que não necessariamente seja o produtor que esteja atuando, né? Mas, às vezes, isso se confunde com falta de estrutura, recursos, né? Então,
Acho que aí essa sobredimensão, ela tem muito a ver com isso ainda, né? Mas um parênteses, a gente precisa fazer uma pergunta para a Lu precisa aparecer, porque a mulher mais experiente, a pessoa mais importante aqui, mas assim, tem umas discussões muito filosóficas aí de pensadores, que nós saímos, o Murilo Gun, que é um ex-artista e está fazendo agora, é um palestrante, ele diz que nós saímos da era contemporânea para a era complexa, em função de várias questões, não é? Transformações, inteligência artificial, tudo mais. E tem uma coisa muito legal que ele fala, e que a gente está vivenciando isso, que é: eu preciso de um buraco, eu não preciso ter uma furadeira. E a gente está vendo várias modificações na sociedade que permitem, mesmo numa produção cultural de pequeno porte, com carências, você se associar, de novo a história da colcha de retalho, você se associar com providências necessárias a você que você não precisa fazer. Então, se eu preciso de um buraco, eu não preciso necessariamente ter uma furadeira. Hoje isso está assim. O Uber está mostrando, existem vários mecanismos que você tem acesso à necessidade sem você precisar ter essa necessidade intrínseca dentro da sua estrutura. A comunicação é uma coisa que está mostrando muito isso. O que a gente está fazendo aqui, a gente pode ter grandes desafios através da soma dessas experiências, sem necessariamente todos estarem na mesma empresa. Então, é uma provocação nesse sentido, sabe? Senão a gente fica muito nesse lugar, esse lugar vai ser comido pela evolução, né? Já está, né? Legal, vamos chamar a Lu agora? Lu, liga seu áudio. Vamos lá. Lu, bom, já temos aí um monte de coisa. Sim. Queria saber de você, que já passou aí por várias frentes, né? Já foi, não sei se é ainda, aí você vai falar, produtora do Grupo La Mínima por anos, né? E agora está na linha de frente aí da abertura do Instituto. Queria saber de você quais foram os maiores desafios que você encontrou até agora, desde o início da sua carreira até agora. Que comentasse um pouco os desafios que o produtor cultural enfrenta antes, durante e agora. Muitos desafios. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, um dos primeiros desafios, né, que eu enfrentei, assim, aí é uma resposta bem pessoal, foi a chegada em São Paulo. Né? Eu sou de Natal, e no ano 2000, em novembro de 2000, eu cheguei aqui em São Paulo, já visualizando uma possibilidade de trabalhar com produção, mas ainda não tinha nada concreto. Vim e me instalei como artista aqui de circo, comecei a minha trajetória como artista de circo, mas sempre com um pezinho na produção, porque eu já vinha de Natal fazendo produção de um grupo de teatro, na época um grupo de teatro amador, hoje já profissional, tem quase 30 anos, Teatro Clowns de Shakespeare. E lá a gente também tinha uma estrutura de grupo de teatro, de produção, onde todo mundo fazia tudo, enfim, éramos artistas, atores, produtores, idealizadores de projeto, fazíamos produção gráfica, fazíamos a divulgação, enfim. Então, fazíamos de tudo um pouco. Eu trouxe um pouquinho dessa experiência para cá e coincidiu com realmente o início da dupla La Mínima. Né? O Domingos vem da Pia Fraus, o Fernando vem de vários coletivos que ele trabalhava, e eles, em meados de 2000, realmente decidiram assumir a dupla mesmo, enquanto CNPJ, e aí eu entrei no começo, né, para poder dar um suporte. Eu não imaginava que eu iria percorrer toda a trajetória até 2017, o período que eu fiquei no La Mínima. Então, o principal desafio foi esse, né? Chegar em São Paulo, fazer produção na cidade de São Paulo, vindo de Natal.
Então, eu tive muito suporte do Domingos e do Fernando, porque além de artistas, né, faziam todo o network, né, se apresentavam e na sequência já fazia aquela pós-produção, e eles foram me dando assim todo o suporte que eu precisava. A gente sempre foi um trio bastante coeso, de bastante troca, a gente sempre trabalhou muito juntos, assim, realmente, assim, desde o processo de criação, desde a primeira ideia de que espetáculos a gente vai fazer agora, qual é a próxima produção, até a execução final. Diferente dessa estrutura que o Joca desenhou, né, assim, de uma estrutura de médio porte, digamos assim, onde tem vários profissionais trabalhando em suas devidas funções e tem o papel do gestor cultural, cuidando dessa parte mais organizacional, né, colocando, delegando, e o produtor cultural se organizando para executar. No La Mínima, a gente sempre fez tudo junto, praticamente, né? Os meninos dando esse suporte de contatos, enfim, de network, e eu entrando nessa frente de fazer os contatos, idealizar projetos, escrever projetos, procurar editais, enfim, e executar. Então, eu sou dessa estrutura de produtora cultural que realmente faz tudo, né? Desde de passar um fax, eu sou da época do fax, né? Eu tinha um fax no escritório, até o relatório final de um projeto de edital, seja federal, municipal, estadual. Então, tudo, os registros, enfim. Então, não porque a gente não achasse necessário delegar essas funções, mas pela questão da estrutura mesmo do La Mínima, uma estrutura pequena. Quando a gente trazia uma nova produção, a gente sempre contratou pessoas, inclusive produtores executivos, assistentes de produção, de direção, para aumentar, para dar volume a essa produção específica que estava criando, mas depois voltava àquela estrutura pequena, onde eu no papel de produtora, de coordenadora, de administradora, enfim, e os meninos dando esse suporte. Então, eram muitos desafios, né? Era o aprender fazendo mesmo. E foram 17 espetáculos em repertório. Hoje a gente tem 7 ativos, ou seja, a gente pode, a cada dia da semana, fazer um espetáculo diferente. E o restante, eles ficaram mesmo dentro de uma estrutura mesmo de memória, enfim. Mas temos 7 espetáculos em repertório, sempre nessa mesma estrutura. Criando um espetáculo novo, a gente monta uma equipe grande, com todas as funções devidas, e depois dá aquela enxugada de novo. E aí, assim, nos anos 2000, outros desafios que eu enfrentei foi o surgimento de editais, porque foram na época que começou a aparecer bastante edital, né, na área de cultura, que não existia muito. Então, a gente tinha uma dificuldade, um desafio de entender como é que funcionavam esses editais, né, tanto federais como os municipais. Então, a gente foi aperfeiçoando esses editais quase que junto, né, dessa estrutura. E lidar mesmo com os contratantes, né, que algumas vezes não entendia que estrutura era essa que você estava pedindo, que estrutura é essa que você estava desenhando para acontecer aquele produto contratado, e querendo, né, de uma certa forma, diminuir, assim, não dá para fazer assim, não dá para fazer assado, o pé direito é assim. Então, o contratante não ter muita ideia, né, do produto que está contratando é uma dificuldade tremenda para nós produtores, porque é quase que a gente tem que convencer que ele está contratando, assim, às vezes que ele nem sabe o que está contratando, é difícil, né, tem uma dificuldade tremenda, então precisa de um outro approach, de uma outra, né,
comunicação ali para chegar para eles entenderem que estrutura é essa que a gente está pedindo, e muitas vezes fica forçando, né, essa questão assim, não, mas acho que dá, e a gente fica se sentindo até assim, poxa, talvez não saiba nem o que está pedindo, né, conhece o produto, não conhece, às vezes quer contratar só para, né, para dizer que está investindo em cultura. Então esse despreparo também de alguns contratantes também dificultava bastante o trabalho. E a gente trabalha, o La Mínima trabalha com uma linguagem específica de palhaço, de comicidade física, de uma estrutura que requer, também não é em todos os lugares, dependendo do espetáculo, não são todos os lugares que dá para apresentar. Então, isso que a Dora falou, de conhecer, de se apropriar desse produto que você está vendendo, é fundamental, é super importante. E junto com isso, você, sabendo da dificuldade, da questão de que espaços você vai oferecer, né, o seu produto, porque também não é para todo canto aí, já não é mais o contratante te procurando, é você saindo para oferecer o seu produto. Então tinha muitos espaços assim que não conseguia acolher o projeto. Então tem também essa questão de espaços apropriados, espaços específicos para a linguagem que você atua, que você trabalha do seu produto. Mas aí, ao longo dessa trajetória aí de quase 20 anos, a cultura ganhou muita força, principalmente na área do circo, e foi facilitando, né, de uma certa forma, o nosso trabalho. Foi ganhando força, foi ganhando tônus, foi ganhando espaço. As linguagens começaram a se misturar também. O teatro, que só trabalhava com a linguagem do teatro, começou a buscar o circo, começou a buscar a dança, a pantomima, e as coisas foram se misturando. Eu acho que o mercado também foi entendendo, e foram os espaços culturais mais novos, eles foram pensando também nessa pluralidade da arte, e aí as coisas foram se melhorando. A dificuldade também, desafios também, é a questão da questão pública, né, dos incentivos públicos. Eu acho que permeia toda a trajetória do La Mínima, todo esse percurso assim, de nós produtoras que nos formamos, né, nesses últimos 20 anos, também é um grande desafio para a gente cavar espaço, ter que provar por A mais B que a cultura é importante, que a cultura transforma, que a cultura faz parte da educação básica de um ser humano, né? É quase uma briga de foice, assim, para tentar abrir a cabeça, né, de alguns representantes que estão ali na cultura e no governo, para poder abrir, ampliar e dar recursos, e dar mais orçamento, e dar mais possibilidades para o desenvolvimento da arte e da cultura no geral. É isso. Pode falar, Joca. Depois eu vou encaminhar. Deixa eu só fazer uma provocação. Assim. Primeiro, colocar. Eu também lavei roupa, fiz bilheteria, preparei caipirinha jogando no quintal. A gente não está falando de alguma coisa estabelecida e a gente não está desmerecendo essa forçada verticalização. O que eu sinto, e essa é uma provocação importante, assim, a gente precisa sair desse lugar mais egóico nosso. O que eu sinto, assim, o pequeno, nós estamos falando aqui de médio e pequeno, né? O desafio do pequeno é ser forte. Eu não estou nem dizendo ser grande, é ser forte. Ter uma estrutura grande, capitalizada, resistente a todas essas situações. O que eu quero trazer a vocês, eu estou profundamente envolvido nesse processo, fazendo curso, estudando, assim, os desafios dessa sociedade que a gente vive. O Covid só veio apontar uma coisa que já vinha sendo percebida, é diferente. A gente não vai ter mais a resolução de problemas novos com soluções antigas. Murilo Gun, de novo, insiste muito nisso. Para os problemas novos, nós temos soluções novas. Quero dar 2 dados para retomar um pouco do que a Lu falou.
No que está sendo chamado hoje em dia de economia criativa, o Brasil tem absorvido 4,4 milhões de pessoas. A economia criativa, no ano de 2019, movimentou entre exportações e importações 3,7 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos inseridos num contexto onde a criatividade, a arte, elas são mais do que nunca necessárias. Olha o que aconteceu com o streaming. A revolução que começou a partir dos roteiristas, e aí puxando um pouco, a Dora falou, são showrunners. Esses caras falaram, não, eu vou ser dono do negócio. Eu escrevo o roteiro, eu vou fazer produção, eu vou contratar casting, eu vou fazer tudo. São showrunners. Eles transformaram a indústria da televisão. Eles transformaram um negócio fantástico, a oportunidade de trabalho que a gente tem para o setor artístico como um todo. Nós aqui, a Lu fez um gancho, por isso que eu quis fazer essa ressalva, nós tivemos durante muito tempo uma incompreensão, pessoal do improviso, com o surgimento do stand-up. As empresas nos procuravam para contratar stand-up e explicar o que era stand-up e o que era improviso era uma complicação. Nós fizemos essa provocação aos artistas. Então, os nossos materiais hoje fazem esse trabalho de explicação, os nossos materiais permitem as restrições técnicas do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer. De novo, as associações, as colaborações entre várias áreas permitem e têm mais força para resolver os desafios. Eu fico muito preocupado dessa coisa da gente se absorver em todas as coisas, porque eu acho que a gente não vai ter tempo de aprender se a gente tiver que aprender tudo que a gente precisa. Quer falar alguma coisa sobre isso, Dora? Não, acho que só pensando, né, do ponto de vista dos desafios, eu acho que tem uma questão, sim, eu concordo que para esse outro mundo que a gente está vivendo e o que vem por aí ainda não sabemos, eu acho que é um outro mundo, certamente vamos precisar de outras ferramentas. Então, acho que nesse momento a gente tem que ter um olhar bastante atento em relação ao que está acontecendo. Nem tudo, por exemplo, ok, eu acho positivo as lives, eu acho tudo isso extremamente positivo e cada vez mais fortifica a área cultural, porque você percebe, agora está todo mundo em casa, então as pessoas estão lendo, estão assistindo filme, estão ouvindo música, enfim. Mas nem tudo vai poder ser por essa solução. Assim, não são todos os espetáculos, não são todos os formatos artísticos que cabem numa live, por exemplo. Então, sim, a gente tem que parar, olhar para isso e teremos que ter outras ferramentas para lidar com esse outro mundo que está se apresentando. Mas eu insisto nessa questão de que esse trabalho ele é cada vez mais conjunto. Ele é, sim, um exercício constante, reflexivo em relação às associações, às parcerias. Então, do ponto de vista de produção e de fazer artístico, mais do que nunca isso tem que estar próximo. Mais do que nunca eu tenho que conseguir estar junto com o artista, dando suporte, mostrando para ele aonde é possível, aonde não é possível. Acho que esse ponto, nem tudo realmente vai poder ter o mesmo formato, como já não tem. As especificidades são importantes. É muito importante, é necessário, independente do tamanho do projeto, que a gente tenha esse olhar atento em relação à especificidade. Nem tudo cabe em todo lugar e nem tudo atende todas as necessidades. E nem todas as pessoas fazem tudo. Então, para mim, cada vez mais fica claro a necessidade das associações. Eu acho que... Perdão. Eu acho que um exemplo... Pode falar. Eu não sei, eu vejo nas nossas produções, aí, quando vocês falam, eu concordo com isso, e eu acho que quando a gente toca no assunto assessoria de imprensa, né, que depois que está tudo pronto, tem que divulgar para ir para o público final, às vezes não sobra um recurso financeiro, e aí você toma para você, né, que está tomando conta de tudo, e ainda vai fazer assessoria de imprensa, e aí não funciona. Acho que a assessoria de imprensa é um tema bem importante, né, de contratação, de terceirizar, de incluir na equipe, né?
eu vejo muito essa falha, né, da gente quando peca nesse lugar de, né, da assessoria. Não sei se vocês concordam com isso, né? Porque acho que em todos, mas nesse setor eu vejo que sempre, quando não tem, tá, né, fica capenga o trabalho como um todo, sabe? Só fazendo um ponto aí, Silvia, eu acho que assim, também não podemos perder de vista que a outra ponta, né, as empresas, o jornalismo cultural, ele não está muito interessado, né? Então, você contrata assessoria de imprensa, mas muitas vezes não vai conseguir emplacar, porque não tem o interesse lá na outra ponta. Então, quando você começa a discutir essas questões de economia criativa, por exemplo, você parte do ponto de vista de que você fecharia uma cadeia. Mas a gente não consegue fechar essa cadeia com tanta naturalidade, porque tem muitas pontas soltas ainda, né? Então, ok, você pode ter uma assessoria de imprensa incrível, mas você tem meia dúzia de espaços jornalísticos que não estão nem aí para o seu produto. Então, eles não têm interesse porque provavelmente os anunciantes não têm interesse. Então, a gente também não pode perder essas coisas de vista, né? Estamos num mundo um pouco outro setor, né? Como? Desculpa. Eu acho que isso é muito importante para, né, os artistas e outros produtores que vão escutar a gente, que o Joca uma hora perguntou, né, para quem que a gente está fazendo, né, esses bate-papos, essas conversas, são para artistas, para produtores de pequeno, médio até grande porte, né? Acho que é uma reflexão que é para todos, né, para os estudantes de arte, né, para os futuros produtores. E acho que isso é muito importante. A gente já foi muito questionada por os artistas sobre isso. A gente gastou dinheiro, investiu porque vocês falaram que era importante ter assessoria de imprensa. E agora você falou, eu realmente lembrei que muitas vezes a gente até investiu mais nesse setor, né? Teve uma divisão meio errada e não teve resultado, né? Então acho que essa sua fala é bem importante, principalmente para os artistas ouvir. Pode falar. Mas, Silvia, então, de novo, assim, eu estou fazendo um convite a todos nós, eu estou passando por esse processo, para mim está sendo uma dificuldade incrível, porque eu sou um cara convictamente analógico, tá certo? Eu não tenho paciência, mas estou me aprofundando muito assim. Eu acho que talvez o que a gente estava falando, eu estava ouvindo tua fala e estava voltando 20 anos. Eu acho que a minha história como produtor, no fundo, o que as pessoas esperavam de mim, como a Dora, eu vim da iniciativa privada, eu era de uma multinacional de energia, que eu tornasse aquele produto perene, que aquele produto durasse o máximo possível de tempo. Então, no fundo, o que a gente estava falando era como capitalizar uma companhia, como criar condições para a companhia ter recursos para sobreviver. Se ela vai investir em assessoria de imprensa, se ela vai investir num contador, num advogado, eram as decisões do planejamento estratégico em função das metas de determinado ano. Então, eu fui visto como um produtor. De novo, eu fiz caipirinha, eu lavei roupa, eu fiz tudo isso, mas era o cara que tinha a responsabilidade de trazer ao final do dia dinheiro para dentro da companhia. Eu fiquei sendo chamado produtor, mas com certeza não é a função de um produtor dentro de determinadas estruturas. Segunda coisa que eu queria te falar, por exemplo, comunicação, que você falou. Comunicação, eu sei que a gente tem Rouanet, lei diz que a gente tem que cumprir algumas rubricas lá de fazer impressões e tal, mas a transformação na comunicação tem artistas que nunca tiveram assessoria de imprensa e atingem milhões de pessoas porque entenderam uma linguagem, tiveram a capacidade de transformar do DOS para o Windows e atingiram públicos. Então, assim, eu morro de preguiça quando eu ouço falar de assessoria de imprensa, porque a gente sabe que isso está superado como política de comunicação. Eu entendo que a gente tem que atender algumas obrigatoriedades formais, burocráticas, principalmente de recursos públicos, mas isso acabou. Isso está superado. Tá certo? Isso está superado. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar atento qual é o desafio de comunicação, como eu consigo chegar no meu consumidor, como ele me compra, o que é meu diferencial em relação a isso. Então, assim, de novo, uma das principais habilidades dessa nova era
é a criatividade. E aí a criatividade é o conceito de soluções de problemas, não é o dom artístico. Agora, eu tenho quase certeza, então, o que eu quero dizer assim, criatividade não é uma coisa só dos artistas. E é a principal habilidade deste século. O que eu quero dizer assim, com certeza, os artistas têm intrinsecamente uma capacidade muito grande de serem criativos. Então, mesmo que eu tenha que fazer um espetáculo intimista para uma pessoa naquela companhia, perfeito. Eu preciso obrigar esse artista, juntamente com a estrutura que ele tem, a pensar outras formas de ganhar dinheiro, de se capitalizar, de ter uma condição de fazer aquele trabalho dele perene. Então, ele pode ser um trabalho intimista, ele pode ser um trabalho com todas as dificuldades que a gente sabe que a dança tem, com toda aquela coisa, mas ele também pode vir conversar com outros segmentos da sociedade e o que ele faz ter um valor muito grande que permita a empresa dele continuar forte e ele fazer aquilo livre dessas amarras e essas dependências que a gente tem. Então, nós já recebemos, por exemplo, lá nos Barbixas, inúmeras demandas de comerciais, de propagandas, que a gente encontrou soluções e foram incríveis, e aquilo que a gente conseguia apurar nos permitia fazer outras coisas que a gente gostaria de fazer. Então, estou chamando a atenção disso, assim, a gente precisa se provocar, a gente precisa se ver, principalmente agora, nessa Covid, como uma página em branco. Boa provocação, Joca. A Elaine queria falar? Não, eu queria só, talvez, complementar um pouco que eu concordo com o Joca, dessa necessidade da gente se abrir, e que vem um pouco com a fala da Dora também, da gente criar relações, né, de trabalho para que o nosso trabalho possa expandir, né, se multiplicar, se realizar. Mas eu acho, às vezes eu fico um pouco preocupada, porque talvez uma limitação, e aí é uma colocação só para a gente pensar, que talvez muitas dessa limitação que a gente tem, ela tem também a ver com uma falta de formalização do setor cultural, né? A gente, pensando um pouco na realidade de agora, né? Nós temos muitos trabalhadores, apesar de ser uma economia, parte de uma economia que cresce muito, né? A cultura, ela tem sido destaque no crescimento do nosso PBI e tudo, ainda falta um olhar para formalizar a cultura, né? A gente vê muita gente autônoma, ou muita gente que trabalha ainda de maneira muito informal, né? E eu acho que o nosso setor está sofrendo muito com isso hoje, né? Então, assim, é só para colocar, né, que eu acho, se a gente está falando de dificuldade, eu acho essa uma grande dificuldade para que o nosso setor realmente se fortaleça, né? E Qual é a dificuldade nisso? Estruturas, né? Qual é a dificuldade, Elaine? Qual é a dificuldade? Eu não entendi o link entre o informal e a dificuldade. Não, que eu vejo a necessidade de criar essas estruturas através de novas relações e conhecimentos, como você está apontando. Acho super importante mesmo para a gente se reinventar, principalmente agora. Mas eu acho que uma das coisas que nós, artistas, produtores, devemos pensar muito também é de formalizar o setor da cultura, né? Nós trabalhamos ainda de forma muito informal, né? Se você pensa fora das grandes empresas da cultura, os trabalhadores de pequeno e médio porte, eles ainda trabalham informalmente. É isso que nós estamos sofrendo muito hoje, por exemplo, com a paralisação da pandemia, né? Causada pela pandemia, né? Eu não sei se eu estou sabendo me colocar bem, mas eu digo... Falando de todas penso que para esse setor se desenvolver realmente e ter uma participação efetiva na economia, e isso refletir para a sociedade, esse setor tem que ser formalizado, né? A parte do trabalho mesmo. Esse trabalho tem que ser reconhecido juridicamente, ele tem que
está dentro dos direitos do trabalhador, né? Eu vejo que isso ainda é uma dificuldade para o setor cultural, apesar dele cada vez mais ser uma parte significativa da economia, né? Conseguiu entender, Joca? Consegui entender, mas não consegui entender para onde a gente vai. Não, é uma colocação para mas deixa eu... complementar a sua fala, que eu acho muito... Não, mas só para dizer uma coisa, assim, só para dizer uma coisa assim. O setor, a gente faz 250 anos que tem um projeto da elite de não ter dinheiro para educação e cultura. Então, a gente está falando de uma economia muito pequena de um país pobre. Então, a gente tem, primeiro, essa carência absoluta disso, né? Segundo, é do ser humano não gostar de pagar impostos, né? Embora a gente tenha uma defesa mais social das coisas, o ser humano tem uma dificuldade porque ele não consegue receber claramente o benefício do imposto dele. Porém, se você olhar atualmente, e acho que é uma oportunidade muito, muito ímpar que a gente está tendo, eu acho que a gente vai sofrer mudanças nisso. Do ponto de vista fiscal, nós tivemos 1000 vantagens para formalizar os trabalhadores de qualquer segmento. A tal da MEI, tem Simples Nacional, tem EIRELI, tem uma série de estruturas jurídicas corporativas que nos permitem estar formalizados. Se você estiver falando assim dos benefícios sociais, das garantias, entra numa discussão mais complexa, que não é só da cultura. Hoje, a pandemia está pondo milhões de pessoas na rua, são justamente ambulantes, informais, que não estão só da cultura. É uma outra discussão. Mas eu acho assim, particularmente, o setor cultural vem sofrendo algumas ameaças de perder esses benefícios que eles estão tendo agora, que nós estamos tendo agora. A MEI, uma série de coisas. Meu primeiro passo, desde o Jogando no Quintal, e foi uma questão, eu tinha uma brincadeira com eles que não precisa dizer agora, todo mundo foi formalizado. Todo mundo se transformou em empresa, desde aquele tempo. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Hoje, na nossa empresa, todo mundo é formalizado. Se ele é uma MEI, eu consigo mostrar a ele os benefícios dele ser uma MEI e dele ser formalizado. O que eu não consigo é transferir para ele benefícios sociais de uma corporação estruturada, porque não existe renda nesse setor que permita chegar até esse ponto. Como a Dora falou lá no começo, nem ainda chega cachê para o ator, nem chega para o profissional, para chegar ainda... Então, assim, estamos falando de uma economia muito pequena, um segmento muito insignificante ainda. Mas a formalização está existindo. Cada vez mais, todo mundo está se dando conta de que para comprar um eletrodoméstico ele precisa ter uma comprovação de renda. E essa estrutura de MEI, 4%, 6%, 8% de imposto é uma coisa muito benéfica comparada com outras estruturas. Então, a formalização está havendo a transferência de benefícios sociais, de uma proteção social não existe porque país pobre, desorganizado, concentração de renda, blá, 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 blá. Pessoal, a gente está aqui quase chegando ao fim, eu acho que a gente praticamente já chegou assim pelo tempo. Eu queria... Faz 2 capítulos, Então, aproveita. Eu ia falar isso na sequência, né? Vamos tocando. Eu queria... Porque assim, eu anotei várias coisas, né? Uma das coisas que eu anotei que você só falou, Joca, deu um exemplo que nos Estados Unidos o produtor cultural é diferente. Assim, eu não sei se cabe aqui, de repente a gente faz um segundo episódio, né? Para entender um pouco, né? Assim, aonde que a gente pode chegar, né? Sempre porque eu queria, né? Como que a gente pode sair do pequeno para o médio para o grande, quais são esses percursos, né? Tem outros exemplos de produtores, como você falou dos Estados Unidos ou não, ou aqui da América Latina, enfim. Mas para a gente terminar, depois a gente faz essa reflexão, se a gente faz episódio 2, né? Dora, Lu, Joca, Carol, Elaine. Queria, para terminar, se cada um tem alguma colocação sobre tudo que foi conversado, ou para falar um pouco aí da perspectiva do presente e futuro, né? E a gente depois levanta essas montes de peteca que a gente levantou, se a gente faz um novo episódio para continuar a refletir sobre a nossa área de trabalho.
Ó, eu acho que talvez o segundo, terceiro episódio temos pano para manga, é um assunto bastante vasto mesmo. Eu só queria voltar muito rapidamente no que a Elaine colocou, acho que o Joca também colocou, acho super importante ter claro essa necessidade da formalização enquanto uma instituição jurídica, uma existência, um PF, um PJ. Eu acho que isso é super importante e sim, acho que os profissionais da área de cultura vêm ao longo desses últimos anos percebendo essa necessidade e buscando essa necessidade, né? O que eu acho que é importante a gente também não perder de vista é que eu não acho que o Brasil é um país pobre, tá? Mas isso é uma outra discussão. Acho que a gente tem problemas de distribuição de renda, é outra questão. Mas acho que é super importante a gente não perder de vista isso que a Elaine está colocando dessa questão informal, é que de alguma forma os profissionais da área de cultura, num momento como esse agora, por exemplo, estão totalmente desamparados. A área cultural foi a primeira área a parar e certamente será a última a voltar e vai voltar totalmente diferente. E a gente não tem nenhum tipo de estrutura que garanta uma subsistência mínima, né? Então, estamos aí brigando com todos os PLs, tentando aprovar emergências, auxílios emergenciais para a subsistência, né? Isso, para mim, do ponto de vista geral, eu entendo como a falta de uma política pública continuada que possa dar conta do setor cultural. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente, porque, sim, no Brasil, a gente está vivendo o contrário. Tudo que tinha está sendo desmontado. Então, o pouco dinheiro que existia foi cortado. E não é só por causa da Covid, esse dinheiro vem sendo cortado ao longo dos últimos anos, né? Se você olhar só do ponto de vista do Estado, por exemplo, nos últimos 5 anos o orçamento foi diminuindo, e agora está contingenciado em quase 70%. E não é por causa da Covid, é por causa de uma política. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente. No mais, era realmente agradecer, acho que sim, temos assunto para mais 2, 3 capítulos, e novamente parabenizá-las pela ação e agradecer pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Bom, para um delineamento, né, para novos delineamentos está sendo muito difícil, né? Manter assim a mente para vir novas possibilidades. Acho que passado o baque, né, desses, sei lá, primeiros 30 dias, né, de entendimento, de saber como é que, né, se tem, agora a gente já entendeu que as notícias, né, elas são pingadas, elas são a cada 3 dias, 5 dias a gente tem uma nova realidade, né, a gente não consegue fazer uma programação a médio prazo, é tudo muito curtinho, então fica muito difícil desenvolver alguma perspectiva de como a gente vai sair desse buraco, né, que essa pandemia trouxe para a gente. Eu acho que essas informações que o Joca está trazendo né, dessa nova era, dessa era da complexidade, traz a gente para sair um pouco dessa zona de conforto, dessa estrutura que a gente estava acostumada, né, de editais, e, enfim, e chamar mesmo para pensar, para desenvolver outras formas do fazer cultural, enquanto produtor cultural, trazer novas possibilidades. A poeira está sentando, né? A gente já está sabendo que tão cedo a gente não vai sair desse formato que a gente está, que é esse formato da tela, e sei, pesquisar, abrir os campos, ver outras coisas que outros países estão fazendo, se enquadra na nossa realidade,
trocar com, sabe, abrir mais essa conversa, trocar com outros produtores, adentrar mais na parte dos grupos que você faz parte, que você produz, criar junto com eles, sentar na mesa, ver possibilidades junto com o processo de criação e não só ficar só no executivo, no fazer, pronto, daqui para frente eu entro, né? Para poder ver se novas possibilidades surgem aí nesse novo formato dessa nossa nova realidade. Muito bem, Lu. Fala, Joca. Eu tinha pedido para falar antes da Lu para não ser o último, porque é uma vergonha, não podia ser o último um homem que falasse, mas vamos lá. Eu vou falar por último. Então tá bom, ótimo. Então, assim, eu tenho uma visão mais pessimista e mais cética do nosso comportamento, porque eu acho que existe uma política clara de não valorização de cultura e educação. Estamos falando de 500 anos, tá certo? Eu acho que isso e eu acho que a gente fica se iludindo com migalhas. A gente fica brigando com migalhas, como a Dora disse, vai diminuindo, mas a gente sempre acha um jeito de se nutrir disso. O que eu estou querendo dizer nunca as habilidades artísticas foram tão valorizadas para uma sociedade como atualmente elas são. Se nós nos entendermos, se nós nos conectarmos com essas necessidades de habilidades deste mundo atual, existem uma infinidade de oportunidades para os artistas. Não é? Se você pegar as publicidades, elas quase todas agora são digitais. A quantidade de conteúdos que precisam ser feitos, são segmentados, é infinita. Esses conteúdos são nutridos por artistas, na sua grande maioria. Então, assim, precisamos nos conectar imediatamente com essas condições, porque ficar dependendo de fomento, ficar dependendo de não sei o quê, vai morrer, porque é uma política para matar. Então, a gente não pode ficar se iludindo com isso. Segunda coisa que eu diria, eu fui numa palestra o ano passado do Herzog, e ele me disse o seguinte, que antes ele gastava 10, 20 milhões de euros para fazer um filme. O último filme dele, ele gastou 5 mil euros. Porque ele encontrou uns coreanos que faziam não sei o quê, que editavam. Então, também, pegando a última fala da Lu, existem várias conexões possíveis, que não existem fronteiras, que nós podemos absorver, que nós podemos fornecer e que nos permitirão viver como artistas dignamente. Então, eu acho que essa é a provocação. Se a gente ficar olhando o Estado, essas leis, isso tudo, a galera está fazendo para acabar mesmo e a gente vai acabar. Mas, Joca, quem ainda não assistiu, convido vocês para assistirem o nosso primeiro encontro, que foi com o antropólogo Marcelo Satti. E eu acho que ele falou um pouco sobre isso, que acho que assim, essas leis, né, de políticas públicas são de nosso direito, e ele chama aí os artistas e os produtores para a gente se unir e se juntar para reivindicar o nosso direito. Também queria só completar, porque eu acho que, claro, não podemos só depender disso, acho que você trouxe outras reflexões, outros pensamentos muito bons, eu acho que fica aí, né, para você esperar para a gente entender tudo isso, essas provocações que você trouxe para a gente. E vou finalizar. Querem falar mais alguma coisa? Carol, Elaine? Não? Então eu vou finalizar agora convidando todo mundo aí para curtir as nossas redes sociais, dar um like aí no nosso YouTube, e acho que vocês vão ficar felizes com o nosso próximo encontro, que são com os artistas. Estaremos com 5 artistas. O Celso Rix, Diogo Granato, Cláudia Missura, Chico Salem e a Marina Bombachini, da Ciela Mala, para falar sobre vocês, sobre nós, sobre essa relação com os produtores, sobre ser artista independente, artista que tem empresário. Então, acho que vai ser um contraponto legal, vai ser uma reflexão legal. E aí, depois eu vou fomentar aqui a nossa discussão, conversar com a Carol e com a Elaine, convidar vocês de novo aí para a gente continuar esse bate-papo aí que eu achei incrível, aprendi muito e já minha cabeça já está assim fomentando um monte de coisa. E acho que um dos motivos era essas provocações todas de vocês.
Nosso próximo encontro na quinta, se não me engano, dia 21 de maio, com os artistas. E, por favor, todos vocês que assistiram a gente, comente, façam suas críticas construtivas, que isso é muito importante para a gente dar continuidade a essas conversas, a essas reflexões e provocações. Então, muito obrigada, Lu, Dora, estava morrendo de saudade de você, Dora. Também, Silvia. Eu lembro muito da Dora lá do Nova Dança, coitada, já me aturava, como o Joca já me aturou tanto, e a Lu também. Então, um grande beijo. Né? Beijo também. Fique em casa, Beijo. quando sair, tiver que sair, usem máscara. E vamos aí continuar se cuidando. Cuidando da gente e do outro. Grande beijo. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Joca. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Dora. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, Joca. Tchau.